Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, no livro de Gálatas. Estamos no capítulo 5 do livro de Gálatas, esse livro tão precioso, tão maravilhoso, que mudou a Europa, onde esse livro chegou, foi lido, estudado, compreendido, mudou a vida das pessoas de uma forma, da igreja, da sociedade, de uma forma extraordinária. E quando você está abrindo a sua Bíblia, só lembrando para você, o capítulo 5 já é a aplicação de tudo que Paulo vem falando, desde o capítulo 1 até agora. Então ele vai mostrar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e aí então ele entra naquela postura que ele nos chama, que nós devemos permanecer firmes. Isso é, há um embate, uma batalha, uma guerra pela liberdade cristã. E nós vamos ver que essa batalha, ela vem de dentro, ela não é apenas externa, né? Ela está dentro de nós, assim, essa batalha pela fé, essa batalha por uma vida para a glória de Deus, de liberdade, e que nós não devemos ceder nenhum centímetro, nenhum milímetro dessa liberdade. Devemos estar exatamente onde Cristo nos colocou, através do seu sangue, pelo poder do seu Espírito, a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E aí no versículo 13, ele vai dizer assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês ficarem ou ficam mordendo e devorando uns aos outros, vejam que vocês tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Então a liberdade cristã, ela não é, a ideia bíblica não é de uma libertinagem, mas é a liberdade de você obedecer a Deus. Veja, é a mesma ideia que nós vamos ver lá no Éden. No Éden, enquanto Adão e Eva obedeciam a Deus, eles estavam livres. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles se tornaram escravos do pecado e do diabo, e destruíram tudo. Se apartaram de Deus, destruíram o relacionamento com Deus, destruíram o relacionamento com o outro e destruíram a natureza. Enfim, tudo entrou em um caos, em um colapso. Então a liberdade cristã, ela tem, meus irmãos, a prerrogativa de obedecer a Deus. É em obediência a Deus que nós somos verdadeiramente livres. A nossa ideia de liberdade é fazer o que a gente quer, da forma que nós queremos. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, é diferente, ok? É diferente. Liberdade é você viver em obediência a Deus e permanecer bem, saudável, livre, assim como Deus fez você, ok? Então, liberdade é isso, e essa liberdade é para amar os irmãos, não é para se morder e devorar uns aos outros. Então, liberdade está nesse ponto, em que nós vivemos para a glória de Deus. Agora, no versículo 16, Paulo então vai entrar nesse texto extraordinário. Ele vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Eu quero meditar nesse parágrafo com você esta noite. Ele é riquíssimo, ele é muito precioso, e ele começa aqui com a pessoa do Espírito Santo. Ele diz: digo, porém, isso, o seguinte: vivei ou vivam no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele aparece 16 vezes no livro de Gálatas, a partir do capítulo 3, versículo 2. Então ele vai aparecer várias vezes. É o resultado da vida em Cristo,
é o resultado da cruz, é termos o Espírito Santo. Esse Espírito que no capítulo 2, versículo 3, mostra que nós o recebemos. E a última menção termina no 6:8, afirmando que aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, desde receber o Espírito, nos 3:2, até o 6:8, em que nós semeamos no Espírito e colhemos a vida eterna, veja, a vida cristã inteira está aí. E esse texto sagrado, esse parágrafo que nós lemos, vai falar exatamente dessa vida no Espírito, que nós recebemos o Espírito por causa da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Como Jesus vai dizer para os apóstolos, antes da sua morte, ele vai dizer para os discípulos: olha, o Espírito Santo está convosco, estará em vocês, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. O Espírito de Deus, a pompa santa, não pode habitar em um lugar sujo, de trevas, no pecado. Só vai habitar na santidade. Então nós precisamos primeiro ser lavados pelo sangue de Jesus, para depois recebermos o Espírito Santo. Nunca o contrário. Ele vai agir em você, vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo, mas você só vai ser habitado pelo Espírito depois da conversão. O Espírito Santo não habita em qualquer pessoa, apenas aqueles que estão em aliança com Deus pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a capacitação. Nós temos tudo, como Pedro vai dizer na sua segunda epístola. Acho lindo esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então veja, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você se tornou participante junto com Cristo Jesus da natureza divina. Agora você é o Filho de Deus. Agora a semente divina, a natureza de Deus está em você, o Espírito Santo. E agora o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida para transformar você à imagem de Cristo. Então, veja, Paulo começa o nosso texto dando um imperativo: vivam, porém, no Espírito. Aqui está o imperativo: vivam, caminhem, se movam. Tudo que você vai ser na vida, em todo momento, em qualquer lugar, vivam. Veja, não tem um local específico, não tem um momento específico, não tem um horário específico. Vivam toda a sua vida, a partir da conversão, a partir do momento que Cristo te salvou e perdoou os seus pecados. A partir desse momento, você vive no Espírito. Você não vive na carne, você vive no Espírito. Por isso que a vida cristã não pode ter máscaras. É a mesma pessoa transformada pelo poder de Deus em qualquer lugar que vai, em qualquer situação. Viva no Espírito. Veja, não existe uma condição, não existe um momento, não existem circunstâncias que sejam positivas para que eu viva no Espírito. Não. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, a ordem de Deus é: vivam no Espírito. Essa é a sentença que vai contrastar justamente com morder e devorar os irmãos no versículo anterior. Se vocês se mordem e se devoram, vejam que vocês não sejam mutuamente destruídos. Mas quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos no Espírito, em qualquer lugar, o Espírito Santo, ele vai nos trazer essa
vida de Deus e esse poder sobre nós, o Espírito Santo nos reveste de graça, de poder, mas recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre nós o Espírito Santo. A partir do momento que você tem o Espírito de Deus, você tem o poder de Deus sobre você, para viver a vida de Deus, para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir os mandamentos de Deus. Aquilo que outrora foi impossível a você, agora você tem, porque o Espírito de Deus te dá poder para você obedecer a Deus e fazer toda a vontade de Deus e andar no caminho de Deus, poder para vencer o pecado, as tentações, as lutas, as adversidades. Não sobrevenham a vocês provação, tentação, luta que esteja acima das vossas forças. Ao contrário, junto com ela, Deus nos dá o escape, o livramento. Então o Espírito de Deus, Ele está em nós e nos dá um poder sobre-humano para vivermos a vontade de Deus. Quando você olha alguém que diz assim, mas eu não consigo viver essa vida, se o Espírito de Deus, se você não consegue viver uma vida melhor que os ímpios lá fora, o que é que o Espírito de Deus fez por você? Nada, não fez nada por você. O cristão, ele tem um poder sobrenatural atuando sobre ele o tempo inteiro. Quando você vê aqueles aviões, toneladas e toneladas de aço no aeroporto, e o povo vai começando a entrar, e cada pessoa enche dezenas, centenas de pessoas dentro de um avião, e mala, e bagagem, aquele trem, aquele negócio de aço já de tonelada, agora ainda está mais cheio, super carregado. E você olha, quando ele vai decolar, aquela aceleração violenta, ele rompe a força da gravidade. A gravidade prende ele no chão, mas as turbinas que ali estão rompem a gravidade, a força da gravidade, e aquilo que é impossível acontece, ele voa. Toneladas de aço rompem a força, a lei da gravidade, e ele voa a 1.200 quilômetros por hora. E aquilo que você levaria um dia de carro para fazer, ele leva 1 hora para fazer. Olha aí que coisa abençoada. Assim é você, cristão. O Espírito Santo são como essas turbinas que te dão poder para você viver aquilo que ser humano não pode viver. Sofrer dando glória a Deus, conformar-se à vontade de Deus, dar glória a Deus, vencer as lutas e as tentações aqui dentro. O Espírito Santo, vivei no Espírito, é viver sob o domínio do Espírito. Antes da conversão você estava sob o domínio do pecado. O pecado dominava, controlava, o Senhor da sua vida, Ele ditava as regras, você o seguia, estava algemado, escravizado, não conseguia vencê-lo. O pecado era irresistível, até o dia que você foi habitado pelo Espírito. Nesse dia, as cadeias caíram, os grilhões se romperam, as cadeias se abriram, e você foi livre. Não é isso que o nosso texto está dizendo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A presença do Espírito, a obra de Cristo na cruz, tudo é um estado pleno de liberdade, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para amar a Deus. Agora você está sob o domínio, o controle, o senhorio do Espírito. É o Espírito que guia, Ele dita as regras, Ele te leva pelo caminho, Ele te dá força e poder e te enche para que você possa viver a vida de Cristo sobre essa terra e ser um cristão. Você agora está sob outro domínio, o domínio do Espírito, é a
esse novo coração que ama Deus, esse novo coração que ama a palavra, esse novo coração que detesta o pecado. Glória a Deus por isso. Irmão, isso não é uma obra humana, não é o que você faz com regras, com papel. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui para todo mundo, para os Gálatas, no livro de Romanos também. Ele está dizendo que isso não é feito por mãos humanas, isso não são regras. Eu estou vendo pessoal aí fazendo cada bobagem. Não, agora tem um acampamento chamado Brutos, os Brutos. E agora o pessoal vai para lá, se suja de lama, se arrasta debaixo de arame farpado, e levanta pneu, e se joga na lama, e aquela coisa toda, e dá grito de guerra, e faz bravos, e aquela coisa toda. Tudo isso são rudimentos da carne, não transformam ninguém. A única coisa que você vai sair de lá é sujo e rouco, de tanto gritar, cansado, mas sua alma é a mesma. Você é a mesma pessoa, a mesma criatura. O diabo ainda domina e controla a sua vida em pecado. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra de Deus. Não tem militarismo, não tem teologia nesse mundo que arranque o pecado da sua vida e te leve para Deus. Não há nada em ninguém. Se não for uma ação de Deus, direta de Deus na sua vida, isso jamais vai acontecer. Isso aqui não é obra humana. O Evangelho não é algo artificial. Não vamos produzir algo aqui, vamos colocar penumbra aqui, tem fumacinho, vamos colocar luzes, vamos tentar levar as pessoas a um estado. Você pode levar as pessoas ao emocionalismo ao máximo. As pessoas podem chorar, rasgar suas roupas, as pessoas podem entrar em delírio, histeria completa, mas vão sair dali a mesma pessoa que eu. Isso não muda ninguém. Isso não muda ninguém. Nunca mudou e jamais vai mudar uma pessoa. A obra aqui é do Espírito. Só Ele pode fazer. Você não pode fazer nada. Você não muda o coração das pessoas. Você não transforma o coração das pessoas. Você não muda ninguém. Ninguém. Quem muda é Deus. Quem muda é Deus. Por isso que nesta obra, a oração e a dependência do Espírito são básicas. Irmãos, por isso que o fácil é fazer esses acampamentos. O fácil é botar um luzinho de fumaça. Isso é o fácil. Conversões verdadeiras é o que falta. Conversões verdadeiras é o que falta. Meus irmãos, nós precisamos de viver no Espírito. Antes a sua mente, seu intelecto, sua razão servia ao pecado e ao diabo. Agora ela serve a Deus. Quem controla o seu intelecto, seu temperamento, suas emoções, sua razão, sua forma de pensar, sua cosmovisão? Agora quem controla tudo, o seu corpo, suas decisões, o Espírito de Deus. Ele está ali controlando a sua vida, pastoreando o seu coração, toda a sua vida entregue a Ele. A habitação do Espírito concede ao cristão esse poder sobrenatural para viver a vontade de Deus. Esse é o domínio do Espírito. É o que você vai ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas a lei do Espírito da vida, essa lei, esse domínio, essa nova ordem que o Espírito Santo implanta em nós, como as velas, como a vela de um navio, que agora a gente não usa mais isso, mas antigamente fazia assim. Então o vento vem e enche aquela vela, e o vento agora controla, domina aquele navio. Essa é a nossa vida também. Cheios do Espírito, podemos romper as ondas, as tempestades e fazer a vontade de Deus. Vivam no Espírito, é a ordem de Deus. Não é uma opção, não é um conselho, não é algo que você pode dizer assim: não, hoje eu vou andar no Espírito, amanhã eu vou andar na carne. Não, hoje eu estou na carne, amanhã eu vou ver como é que eu faço. Não, vivam no Espírito. E quando você vive no Espírito, a parte B do versículo diz o resultado: e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pronto. Se você vive no Espírito, qual é o resultado?
jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Isso é o que Deus nos chamou a fazer. É não satisfazer a sua carne. Como Paulo diz no capítulo 2, eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. O Espírito Santo nunca vai te conduzir a carne, a natureza pecaminosa. Pelo contrário. Então veja, o Espírito Santo de Deus nos dá poder em todas as áreas, em todas as esferas. Nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo é tomado pelo Espírito de Deus e somos guiados para a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito. E aqui é uma guerra civil na sua alma, meu amado irmão. Há uma batalha na sua alma. A carne aqui é o que você é naturalmente. O que você é do nascimento natural. Isso é a carne. A carne é aquilo que qualquer ser humano produz. E ele vai dizer uma lista logo abaixo do que o ser humano produz. Mas ele vai dizer primeiro dessa batalha que há dentro. A carne é essa natureza pecaminosa que guerreia contra o Espírito de Deus em nossa vida. Essa luta, essa palavra aqui, epitomia, quer dizer, são desejos ardentes, é a grande fúria, porque tumos quer dizer ira, raiva, é aquele fogo que se acende, que a pessoa se ira violentamente. Aqui há uma preposição épige, ela indica algo que está acima, mais elevado, quer dizer, é essa fúria levada ao quadrado, é essa batalha da carne contra o Espírito. No momento em que você está adorando a Deus aqui no mundo, está louvando a Deus, a carne ela encolhe, você está adorando a Deus, Deus tocou sua vida, está no culto, Deus falou com você, ministrou sua vida, a glória de Deus tomou você foi tomado pela presença, as lágrimas vieram, Deus abraçou sua alma, encheu seu coração de amor, a carne ela fica encolhida ali, vendo tudo isso, meu irmão, oi? Acuado. Aí, quando você chega em casa, já reparou que geralmente, depois de um momento de grande bênção, vem um momento de grande raiva, de grande pecado? É ou não é verdade? Ou só acontece comigo? Se algum pecador se identifica comigo, pode dizer uma bem. Aí, estou falando. Por quê? Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito. A sua natureza pecaminosa, ela é inimiga do Espírito de Deus que habita em você. A natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado, essa paixão pelo pecado que existe em nós, ela guerreia diretamente, ela é inimiga, ela odeia o Espírito de Deus, ela odeia a vontade de Deus, ela odeia a presença de Deus. Por isso, quando você vai orar, cristão, é uma luta você orar. Você vai orar, dói tudo. Você vai orar, o celular toca. Aí você quer olhar, a sua mente começa a ir para outro lugar. Você quer vir para o culto, aí você fica, meu Deus, esqueci um negócio em casa. Não, eu estou no culto, calma, volta. Tá, eu estou no culto. E amanhã eu tenho que acordar porque eu tenho que fazer. Gente, eu estou no culto, vamos lá, volta. Você está ali, ó, a carne, ela está lutando. A carne não quer que você ouça a palavra de Deus, a carne não quer que você adore a Deus, a carne não quer que você ore. Por isso que é uma luta para você orar, para você fazer a vontade de Deus. Vamos trabalhar na igreja. Vamos evangelizar. Não vou não. Eu vou dizer amém aqui, mas eu não vou não. Tomara que show. Eu vou ficar em casa. Depois eu vou dar uma desculpa para o pastor. Eu vou dizer que alguma coisa aconteceu. Depois eu invento uma desculpa. Está vendo? Não é o diabo da sua carne aí, lutando contra a vontade de Deus, contra o reino de Deus. Toda vez que você vai seguir o reino de Deus, há uma resistência, há uma luta, e há uma luta dentro de você. Não é uma luta fora, é uma luta dentro. Ela está dentro de você. E ela está presente, é um inimigo presente o tempo todo.
pecaminosa que está dentro de você. Então, uma guerra civil, uma batalha contínua, essa batalha é dura, violenta, mas se existe essa batalha, é porque primeiro houve salvação. Porque alguns crentes pensam assim: ixi, eu não sou crente, acho que Deus me salvou porque eu estou nessa batalha. Não, é o contrário. Se você não tivesse essa luta, você nem salvo era. Porque você não tinha essa luta quando você não tinha Cristo. Quando você não tinha Cristo, você não tinha essas batalhas. A carne dominava, o pecado dominava, embora, meu irmão. Mas agora que o Espírito de Deus domina, a luta está aí dentro. Há uma batalha. Glória a Deus por essa batalha. Ela é horrível, mas glória a Deus, porque mostra que você foi salvo. E tenha certeza, o Senhor sempre vai te conduzir em tudo. Você não está obrigado a obedecer à sua carne. Lembra, há um poder em você, cristão. Há um poder em você, dado pelo Espírito, para você não obedecer à sua carne. Você não está, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nós não somos devedores à carne, como se estivéssemos obrigados a viver na carne. Porque se viveis na carne, morrereis, mas se pelo Espírito de Deus, vocês fazem morrer essa natureza pecaminosa, certamente vivereis. Lembra, carne não é o corpo. Carne aqui não é o corpo. Não tem que matar. Eu lembro quando eu era novo convertido, quem é mais velho que eu, que é da mesma idade que eu aí, né, do Evangelho, lembra disso. Não, irmão, tem que jejuar para matar a carne. Não. O jejum não é para isso. Meu irmão, o seu corpo é uma bênção. O problema não é o seu corpo, é a natureza pecaminosa que está em você. Essa natureza que se inclina ao pecado. Aí é que você não tem que satisfazer. Quanto mais você desobedece a Deus, mais forte essa carne fica, essa natureza fica. Mais difícil é para você ser fiel a Deus e obedecer os filhos. Então não desobedeça, não desobedeça. A obediência tem que ser sempre rápida, fiel diante de Deus. Porque quando você obedece, mais forte espiritualmente, mais maduro espiritualmente você fica, e menos você entristece o Espírito de Deus, e você não apaga o Espírito de Deus. Olha o poder dessa desobediência, de você ceder a sua natureza pecaminosa e viver em desobediência à palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você entristece e apaga o Espírito de Deus. Ele fala e você já não ouve mais. Ele toca e você já não sente mais. Ele direciona e você não segue mais. Porque você está dando tanta vazão para a carne que já não dá mais para o Espírito. E aí Deus tem que corrigir você. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Ele te corrija. Que Ele te corrija para que você volte a obediência a Ele. Porque é melhor você corrigir e salvo do que feliz andando pelo mundo e perdido. Não é assim? Então, fica firme em obediência. Eu queria citar alguns puritanos aqui para vocês, o que eles disseram sobre esse texto. A carne luta contra o Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Não o seu Espírito, não, é o Espírito Santo. O que alguns puritanos disseram sobre isso? John Owen, que foi o principal de todos os puritanos, ele dizia que a guerra interior nunca termina. Ele diz: mate diariamente o pecado, ou o pecado estará matando você. O pecado foi destronado, mas não erradicado. A conversão não elimina a corrupção interna. A carne continua tentando recuperar o domínio do seu coração. Então, cristão, fique firme. Owen também afirma: o maior perigo do cristão não está fora dele, mas dentro dele. O inimigo mais próximo não é o mundo, o diabo, mas o próprio remanescente do pecado no coração. Você pode estar lendo a Bíblia, pregando, orando, e simultaneamente a carne está tentando roubar a glória de Deus, alimentando orgulho, a busca de aprovação humana. Por isso Owen diz: o pecado visa sempre o máximo. O pecado visa sempre o máximo na sua vida.
toda tentação, se não for impedida, levará ao seu resultado extremo. É só lembrar de alguns eventos bíblicos aí e da sua própria vida, e você vai ver que algumas situações que você entrou, se você lá atrás tivesse obedecido uma única vez, você não teria entrado naquela direção. Era apenas aquela obediência lá atrás. E esse caminho você nunca teria seguido. Nunca teria seguido. Thomas Watson disse o seguinte: há duas naturezas em guerra. A graça e a corrupção habitam na mesma alma, mas nunca vivem em paz. O coração do crente é como duas nações dentro da mesma fronteira. A carne quer autonomia, prazer sem Deus e independência. O Espírito quer comunhão, obediência e conformidade à imagem de Cristo. O fato de existir luta não prova a ausência da graça. Pelo contrário, a luta é evidência de vida espiritual. O incrédulo pode pecar tranquilamente, o regenerado não consegue. Não é fantástico isso? O crente não pega tranquilamente, ele fica desesperado. John Flavel disse o seguinte: o campo de batalha é o coração. Guarda o teu coração, diz Flavel aqui. Ele afirma que a verdadeira batalha não começa nas ações, começa nos afetos, nos sentimentos, nos desejos, nas inclinações. Aí está o pecado. Por isso que quando Jesus vai tratar do pecado, ele não trata da ação, ele trata da inclinação, do afeto, do sentimento. Se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Se você guardar rancor e mágoa, você já matou. O pecado, ele está no coração e não na ação. A queda moral quase nunca começa no ato, começa no pensamento, na aflição, que se torna um desejo, que vira um hábito e se conclui numa ação. Por isso, Flavel insiste: vigie os primeiros movimentos do pecado. Gostei dessa frase. Vigie os primeiros movimentos do pecado. Jesus nos ensinou a fazer uma oração, ela é muito profunda. Talvez você nunca tenha feito ela direito. Não nos deixe cair em tentação. Alguém que faça essa oração, alguém que conhece a si mesmo, alguém que sabe quem é alguém que conhece suas próprias inclinações, e alguém que está contando isso para Deus. Quando alguém diz: Senhor, não me deixe cair em tentação, essa pessoa sabe quem ela é. Ela sabe quais são os seus pensamentos, sentimentos, desejos, fragilidades da sua alma. Essa pessoa se conhece e então ora. Essa é uma oração profunda. Eu acho que você talvez nunca tenha feito essa oração do jeito que o Senhor Jesus disse. Não, Senhor, as minhas inclinações são essas aqui. Eu sou inclinado a isso aqui. Esse aqui sou eu por Deus. Os meus desejos, as minhas inclinações são exatamente essas aqui. E eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Espírito Santo, o meu coração é exatamente esse aqui. Eu gosto do Charles Spurgeon, porque ele diz: Senhor, me faz conhecer o pior de mim. Tem coragem de fazer essa oração? Senhor, me mostra o pior de mim. Me mostra o que eu posso fazer de pior. O que há de pior dentro de mim. Você tem coragem de fazer essa oração? Mas é isso aqui que o texto está nos ensinando. Essas orações são profundas. Eu não sei se você já foi diante de Deus para orar assim, mas é uma experiência poderosa. É uma experiência poderosa. Thomas Brooks: Satanás usa a carne como seu aliado. Satanás raramente empurra você para o pecado.
normalmente ele seduz você. O diabo encontra dentro de nós um colaborador, a carne, a natureza pecaminosa. Assim, tentação externa e corrupção interna é igual a queda, é igual ao pecado. O problema não é apenas, gostei disso que ele falou, o Brooks falou, o problema não é apenas o que o mundo te oferece como pecado. O problema é o que dentro de nós deseja aquilo. São homens profundos, né? Nessa questão de ver o pecado e olhar a si mesmo, de enxergar a si mesmo. O problema não é o que o mundo oferece para você. O problema é o quanto você deseja aquilo que o mundo te oferece. Meus irmãos, Richard Sibbes diz assim: o espírito é mais forte que a carne. Sibbes talvez seja o mais consolador dos puritanos. Glória a Deus. A gente precisa desses também, né? Ele precisa que bata na gente, que mostre a gente, vira a gente de uma vez, mas precisa de alguém que console a gente também. E Sibbes vai fazer exatamente assim: há misericórdia em Cristo, mais do que pecado em nós. Há mais perdão, há mais graça, há mais misericórdia do que pecado em nós. O cristão não luta para obter a aceitação de Deus, ele luta porque já foi aceito por Deus. Glória a Deus por isso. Quando o crente cai, a carne diz para ele: Deus terminou com você, Deus desistiu de você. Mas o Espírito vai dizer para ele: levante-se e volte para Cristo. Glória a Deus. Oh, meu irmão, como a gente precisa ouvir esse negócio. Que coisa maravilhosa. E John Bunyan, um dos mais famosos, a alma como uma cidade cercada. Ele retrata a alma como uma cidade. O pecado é um tirano que ocupa a cidade. Cristo é o Rei legítimo, o Espírito Santo atua dentro da cidade conquistada, mas os antigos rebeldes estão lá. A natureza pecaminosa. Mesmo após a conversão, o orgulho, a luxúria, o egoísmo continuam tentando abrir os portões para os inimigos. Oh, meus irmãos, João Calvino, a vida cristã é arrependimento contínuo. Calvino define arrependimento como a verdadeira conversão de toda a vida a Deus, todas as áreas a Deus. A sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas motivações, suas intenções, as suas ações, o seu trabalho, o seu estudo, tudo se volta, isso é arrependimento, tudo se volta para Deus. O cristão não cresce porque se torna naturalmente melhor, ele cresce porque vê mais claramente seu pecado e vê mais claramente a Cristo. Ao mesmo tempo que ele vê Deus, ele vê a si mesmo. Lembra de Isaías, quando ele viu o Senhor? Ele disse: ai de mim, eu estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmão, se alguém diz que viu a Deus e não se enxergou, e não consegue ver seus pecados, nunca viu a Deus. Como disse Natanael: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pedro falou a mesma coisa: Senhor, não fica perto de mim não, eu sou ruim demais, não vem para perto não, Senhor, está aí um cabarrão, Senhor. Veja, irmão, quem vê a Deus enxerga-se a si mesmo. Jonathan Edward, Martin Lutero, ao mesmo tempo, é uma grande frase que ele tem, ao mesmo tempo justo e pecador. O que significa essa frase? O crente é justo em sua posição diante de Deus. Cristo salvou, perdoou todos os seus pecados, mas pecador em sua experiência presente.
Você nunca deve basear sua segurança no seu desempenho e na sua santidade, mas na pessoa de Jesus Cristo, em sua justiça que Ele nos deu. E Jonathan Edwards vai dizer a guerra dos afetos. Ele está muito preocupado com essa questão dos afetos. Edwards ensinava que a batalha principal ocorre nas afeições, nos sentimentos que nós temos. Por afeições ele quer falar dos nossos sentimentos, das nossas motivações. O coração sempre ama algo, dizia Edwards. O Espírito não apenas proíbe que você faça algo, ele substitui amor ao pecado por amor a Cristo. Isso, amigo, você não está servindo a Deus por obrigação, você está servindo a Deus por paixão, por amor. E é verdade. Se há alguma coisa que o Espírito de Deus faz, ele tira esse amor pelo pecado e coloca uma paixão por Deus em nosso coração. Você passa a obedecer a Deus, não porque existem regras, não porque o pastor está vendo, não porque você tem que ser visto na igreja, porque se você não for visto na igreja, o pessoal vai chamar a sua atenção. Não é isso. Você passa a obedecer a Deus, porque você passa a amar a Deus. Esse é o permanecimento. A vitória sobre a carne não acontece apenas quando você diz não. Acontece encontrando em Cristo uma alegria e um amor maior. E é exatamente isso. Não volto para o pecado porque eu amo mais a Deus. É por isso. É por isso. Esse é o novo nascimento. E aí, resumindo o que os puritanos dizem, eles dizem assim: para os puritanos a luta entre espírito e carne não é bom comportamento versus mau comportamento, mas Cristo versus o velho homem, amor a Deus versus amor a si mesmo, o reino de Deus versus o reino do eu. Talvez a melhor síntese seja de John Owen. Toda obra do Espírito Santo em nós tem um objetivo: conformar-nos à imagem de Cristo. Assim, a luta contra a carne não é simplesmente uma luta contra pecados específicos, é a grande obra pela qual o Espírito Santo faz morrer gradualmente tudo aquilo que não se parece com Cristo em nós e produz em nós tudo que reflete a Cristo. Os puritanos insistiam que a pergunta central da vida cristã não é como eu posso pecar menos. Tem crente assim, já percebeu? Não, até onde eu posso ir no limite do pecado? Qual palavrão, ou qual palavra eu posso dizer que não é um palavrão? Não posso xingar um palavrão, mas qual palavra até qual palavra eu posso falar aqui que não vai ser um pecado? Essa pessoa não entendeu a graça. A pergunta central da vida cristã é: como posso conhecer, amar e refletir mais a Cristo? Quando isso acontece, a carne enfraquece e o Espírito manifesta cada vez mais o caráter de Cristo na alma, nos sentimentos, nos afetos, na mente, na vontade e no corpo do crente, nas suas decisões e atitudes, para que vocês não façam de porventura o que vocês não querem, mas se são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, como Paulo vai dizer. Há um desejo genuíno no cristão, verdadeiro, desse verdadeiro cristão, de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Não há um desejo de pecar, há uma repulsa pelo pecado, uma tentação. A carne se inclina em direção àquilo. A carne, na realidade, ela ama a si mesma. É uma paixão por si mesma. Talvez uma palavra atual seja autoestima. Aquilo que hoje é positivo, na Bíblia é bem negativo. Autoestima é esse amor por si mesmo. Mas Jesus vai dizer: se aquele que ama a si mesmo
não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que você não vai se amar, mas é amar essas inclinações, esse pecado que está em você. Se alguém ama mais a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então você tem que estar disposto. Se alguém quer vir após mim, olha, você não pode ter autoestima aí, nesse sentido. Não, eu vou me amar. Se você não se amar, ninguém vai te amar. É uma besteira que alguém diz aí e o pessoal aceita. Mas a Bíblia vai nos chamar isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia tome sua cruz e siga. Então o Evangelho é isso. É você dizer não para a sua carne. É você dizer não para o pecado que habita em você. E dizer sim para o Espírito de Deus. Isso é viver no Espírito. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você tem o Espírito de Deus, você tem força de Deus para viver e fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé e fechar os nossos olhos. Agradecer ao Senhor